de ser um som que comunica alguma coisa, será que a voz pode parecer uma imagem? Se eu não te conheço face a face, a voz ela é a impressão que fica para o outro. A associação da sua imagem pessoal, da sua apresentação pessoal e o uso adequado da voz associado com a seleção das palavras, ela forma a sua identidade. Esta reportagem fala sobre a importância da voz para a imagem de um profissional. Convidamos 3 profissionais para terem sua voz analisada por esta fonoaudióloga. Cada voz revela uma personalidade. 3, 4, 5, 6. Ela respira devagar, é uma pessoa que demonstra ter um controle daquilo que está sendo dito, ela pensa, ela reflete antes de falar. Apesar dela dizer todos os sons de maneira correta, ela tranca um pouquinho os dentes enquanto fala. Isso pode ser timidez ou pode ser uma tentativa de segurar alguma coisa. Qualquer sentimento, raiva, qualquer emoção, na verdade. De fato, Eliana é muito tímida. No início da carreira, quando era convidada para participar de processo de seleção, tinha dificuldade de controlar o nervosismo. Eu cheguei a não fazer entrevistas, de dificuldade realmente de falar e falar baixo demais, olhando para baixo e passando insegurança. Isso me deixava muito mal. A vida deu algumas voltas e Eliana montou o próprio negócio. Mas até hoje, a voz excessivamente suave é um problema para esta empresária. Essa fala devagar, quase monotônica, pode denotar fragilidade. Se houver uma pessoa que perceba isso como fragilidade, pode causar um enfrentamento. E isso aconteceu. Eliana precisou demitir uma funcionária que, achando que essa voz suave escondia uma líder fraca, e a desafiou de forma autoritária. Não me aceitava como chefe. E eu não consigo gritar. E foi muito difícil, eu não consegui lidar com essa situação. Ana, se Eliana quisesse mudar a voz, teria jeito? Sim. Alguns parâmetros fisiológicos de comprimento de prega vocal, posicionamento laríngeo, é um pouco mais difícil. Mas sim, a gente tem como trabalhar a voz em outros parâmetros. Então, a ressonância, por exemplo, o apoio diafragmático, um empuxo um pouquinho maior para ela ter mais firmeza, colocar mais credibilidade e para ela resgatar em momentos como esse, que ela não precise de ser enfrentada. Eliana, já pensou? Você podia ter evitado todo o sofrimento se tivesse descoberto a fono antes, né? Verdade, eu nem imaginava que existia este trabalho. Ana, qual que é o tipo de voz do Alfonsino? O Alfonsino tem uma voz grave, poderosa no sentido do corpo da voz. Ele faz pausas pontuais, então, além de usar o tom de voz grave, ele marca as palavras. Ele me fez uma pergunta, primeiro o quê? Ele usa junto o corpo, a expressão facial, e com isso ele ganha muita autoridade com a voz dele. Alfonsino é supervisor de operações de uma TV. São várias horas de muita correria todos os dias. Segundo ele, ter essa voz forte ajuda a comandar a equipe. E pelo fato de trabalhar em televisão, o minuto nunca mais volta. O tempo nunca mais volta. Então eu tenho que usar muito ênfase na minha solicitação, usar muito ênfase na minha ordem para que eu seja atendido prontamente. Os testes comprovam que a voz de Alfonsino tem volume e autoridade que podem transmitir sentimentos que esbarram no autoritarismo. Você reconhece que você pode incomodar as pessoas em algum momento pelo seu tom de voz? Reconheço. Eu sei disso pela expressão que as pessoas fazem comigo. Qual é a expressão que elas fazem? Cara fechada, de sabor. Você percebe na expressão das pessoas que não gostaram. 13, 14, 15, 16, 17, 18... Ele marca o tempo inteiro o lugar dele, com essa maneira de se expressar. Alguém já chegou a dizer para você que você fala muito alto, pediu para você falar mais baixo, de uma forma mais suave? Já. Isso é muito constante no meu trabalho. A
A fonoaudióloga diz que Afonsino pode fazer menos força física ao falar e obter um resultado igualmente assertivo diante da equipe. Ele força o organismo dele, estou dizendo do ponto de vista fisiológico, e não é necessário. Ele pode manter toda essa postura, pode falar com firmeza, pode ter credibilidade, usando outras estratégias que vão tornar a voz dele até mais grave, mas menos ruidosa. Um, 2, 3, 4, 5. Com esse vozeirão, você já deve ter adivinhado. Emerson é locutor profissional. Emerson é um homem com muitas vozes. Para cada uma, ele cria um personagem diferente. Bom, a voz então um pouco mais jovem seria... Atenção para a grande promoção do shopping a partir do dia 3. São descontos de 50% a 70%. Você não vai ficar de fora, né? Agora, o galã da novela. Aquela voz charmosa que derrete as ouvintes. Você que está ligado na nossa rádio, preste atenção na letra dessa música. Ela vai tocar o seu coração. Aumenta o som e vem comigo. A voz é emoção pura. Emerson, mais que Eliana e Afonsino, sabe que a voz é um canal que desperta sentimentos e sensações nas pessoas. Se dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, a voz faz o caminho contrário. Ela ajuda a criar a imagem, despertando a imaginação. Aconteceu isso uma vez comigo. A pessoa chegou, eu queria conhecer o Emerson, sou eu, muito prazer. Ficou um pouco decepcionada ao ver que não era bem aquilo que ela imaginou, uma pessoa de olhos verdes, moreno, alto, forte, malhado, né? A fonoaudióloga Ana Maria diz que tem recebido cada vez mais empresários e executivos no consultório, pois quem comanda negociações e depende de assertividade para fechar bons contratos e projetos quer aprender a interferir na imaginação dos outros. Algumas pessoas procuram o coaching vocal exatamente para isso. Eu preciso corresponder à minha competência pessoal por meio da minha imagem vocal e pessoal. Agora, atenção para os 2 tipos mais comuns de voz. O tom grave é esse aqui que eu te respondo agora, Inácia. Usado com adequação, ele serve para mostrar credibilidade, firmeza, segurança e convencer. É a voz do convencimento. Interested again in what works and what can work in our government to make politics cool again and important again and relevant again. Don't tell me words don't matter. A voz aguda é aquela voz que, exagerada, dá a sensação de infantilidade, mas sempre ela traz a questão da fragilidade junto com ela. Nenhuma nem outra. É o que recomenda a especialista em mapear e corrigir vozes. O ideal é usar o tom médio entre o grave e o agudo para colocar a sua voz e se colocar também. A colocação adequada da voz, ela faz a sua imagem valer mais.